do ChatGPT parecem ser super bem elaboradas, mas não passam de perguntas simples. Meu nome é Camila, eu sou oraculista e feiticeira. E o ChatGPT, ele parece formular perguntas que são incríveis, que são perfeitas, que são super complexas, que vai fazer com que você aproveite ao máximo a sua pergunta e o valor que você investiu nessa consulta. Mas eu te digo, a maioria das perguntas do ChatGPT, elas podem ser feitas com uma única frase. O ChatGPT, ele tem aquela mania de florear muito os textos. Então, consequentemente, uma pergunta de tendências vira uma pergunta super melancólica. Como, por exemplo, o que essa conexão reserva pra mim e se não der certo, como as coisas vão ficar? Não uma pergunta detalhada, falando sobre o método como eu trabalho, tá? Que eu não estou falando por todas as cartomantes, mas falando sobre o método como eu trabalho. A pergunta sobre tendências, ela vai falar exatamente sobre como essa situação vai ficar. Quais são os obstáculos, por exemplo, o que impede que a situação de alguma forma evolua e afins. A pergunta de tendências na pergunta detalhada, ela é completamente diferente da pergunta objetiva. Então não adianta a gente querer florear toda aquela pergunta, pedir para que ele deixe essa pergunta mais complexa, porque às vezes nem o próprio oraculista vai entender o que você quer saber. Justamente porque quem formulou essa pergunta não foi você, quem tem essa dúvida não é você, é o ChatGPT. Então ele vai florear demais perguntas que são simples, perguntas ali do dia a dia. Eu vou citar aqui então algumas perguntas que o ChatGPT floreia bastante, mas que podem ser muito mais simples e até mesmo muito melhores para você obter um esclarecimento. A primeira delas é: existe no tecido invisível do destino a possibilidade de uma reconciliação entre mim e essa pessoa? Gente, é a pergunta básica. Há caminhos para reconciliação? Vai haver reconciliação? Essa pergunta, de forma mais simples, ela é muito mais proveitosa do que essa pergunta floreada do ChatGPT. A segunda pergunta é: quais forças ocultas ou emocionais estão impedindo nossa reaproximação neste momento? Essa pergunta ela pode ser trocada por: quais são os obstáculos que impedem essa pessoa de se reaproximar, ou que impedem essa reconciliação, ou que impedem essa relação de evoluir? Enfim, depende muito da sua situação e do tema que você está enfrentando. Outra pergunta que pode ser um pouco floreada demais, apesar de ter a sua importância, ela é uma pergunta que ela pode trazer poucos esclarecimentos, é: o caminho profissional que estou trilhando está alinhado com o meu propósito de vida? Eu acho super válido a gente perguntar sobre propósitos, mas aqui essa pergunta ela poderia ser voltada para os seus próprios planos. Então, o caminho profissional que eu estou seguindo está alinhado com os planos que eu tenho para minha vida ou para minha vida financeira? Então é muito fácil a gente perceber que as perguntas do ChatGPT, elas são somente floreadas. Se você não sabe como formular uma pergunta, a melhor forma de aproveitar a sua consulta de perguntas, principalmente, converse com a sua oraculista, converse com o seu oraculista para você descobrir o que melhor vai servir para você e o que melhor vai te responder. A pessoa que trabalha com oráculos, ela é a mais adequada para te ajudar a formular perguntas que realmente vão te ajudar e que realmente vão fazer com que você aproveite mais a sua consulta.